Quem é Jesus? Vamos recordar as respostas que o apóstolo João, no primeiro capítulo do seu precioso evangelho, já nos deu e nós já consideramos até aqui. Vejamos então quem é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Ele é eterno, ele é pessoa distinta da pessoa de Deus Pai, ele é divino, ele é o agente divino da criação, ele é a fonte da vida, ele é a verdadeira luz, ele é o Deus homem. Hoje consideraremos, baseados no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo de número 15, o seguinte testemunho dado por João Batista. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. João Batista, conforme o capítulo 1, ele veio porque foi enviado por Deus na qualidade de testemunha, com o propósito de dar testemunho, e o propósito de dar testemunho é para que todos crescem através do que ouviriam da sua parte. E João deu testemunho a respeito da verdadeira luz que ilumina a todo homem. E o apóstolo João, então, registrou para nós que João testemunhou a respeito dele, exclamando. Este verbo indica que João Batista, em alto e bom som, elevou a sua voz, falando e pregando em público para as multidões, com todas as forças dos seus pulmões, para que todos ouvissem e pudessem aprender e saber quem é Jesus. E sabe qual foi o testemunho de João? João declarou: é sobre este que eu falei. E ele está se referindo a Jesus. E o que foi que ele disse? Aquele que vem depois de mim está acima de mim. Numa sociedade como a sociedade judaica e como os povos da antiguidade, que valorizavam a velhice, a maturidade da idade avançada, os cabelos brancos, a experiência, as tradições dos ancestrais, antiguidade era considerada posto. Aquele que, historicamente, no tempo e no espaço, chegara primeiro, tinha prioridade. Era considerado superior, porque trazia consigo a bagagem da experiência que um novato, um recém-chegado, não teria. E em nossa sociedade, sim, os idosos têm a prioridade. E o ditado que diz antiguidade é posto porque quem deve ocupar os cargos mais elevados são aqueles que, pelo tempo, pela experiência e pela competência, já demonstraram serem dignos de ocupar tais posições. João Batista está dizendo: aquele que vem depois de mim. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Ele nasceu primeiro e ele apresentou-se aos judeus, pregando em público para grandes multidões. Ele começou o seu ministério muito antes do ministério de Jesus, porque ele era precursor do Filho de Deus. Ele era a voz do que clamava no deserto, preparando, através da mensagem do arrependimento, o caminho para o Filho de Deus quando ele chegasse. Portanto, Jesus, no tempo e no espaço, historicamente, nasceu depois de João e apresentou-se publicamente e ingressou no ministério depois de João. Então, deste ponto de vista e de acordo com a cultura, aquele que tem prioridade no tempo tem precedência. Então, ele seria
aquele que teria prioridade. Mas João não diz isso. João diz: aquele que vem depois de mim. Ele está acima de mim. Ele tem prioridade absoluta sobre mim. Ele tem superioridade absoluta sobre mim. Ele tem o primeiro lugar, ele ocupa o primeiro lugar. Por quê? Por quê? Porque ele já existia antes de mim. Então, Jesus Cristo deve ocupar o primeiro lugar, deve ter a prioridade, a primazia, a superioridade sobre João, porque ele já existia antes de João, no tempo e no espaço e na história, nasceu depois. Jesus nasceu depois e apresentou-se depois de João ao público. Mas o Evangelho de João já nos ensinou que Jesus é o Verbo e no princípio era, eternamente era o Verbo. Jesus existia eternamente antes que o universo fosse criado. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João agora diz que aquele que estava no princípio com Deus agora estava no mundo. E ele explicitou que ele estava no mundo porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ao habitar entre nós, ele chegou depois de João. Mas ele é eterno, ele pré-existia a sua existência terrena. Por isso, João diz: aquele que vem depois de mim, teoricamente eu, João Batista, deveria ter a prioridade sobre ele. Antiguidade é posto. Mas ele tem prioridade sobre mim. Por quê? Porque ele já existia antes de mim. É por essa razão que nós encontraremos um pouco à frente, no capítulo 3, verso de número 31, o evangelista João dizendo: é necessário, disse João Batista, que ele cresça, ele, Jesus, e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Agora há uma generalização. João disse: está acima de mim, é superior a mim, tem prioridade absoluta sobre mim. Sim, ele deve ocupar o primeiro lugar, por isso eu devo sair de cena. Eu devo diminuir e ele deve crescer. Ele deve ser seguido. Ele deve ser objeto da fé. Todos devem crer nele, obedecê-lo, amá-lo, adorá-lo, porque ele já existia antes de mim, então ele está acima de mim. Essa é a razão porque ele tem prioridade. Agora nos é ensinado que aquele que vem do alto de onde? Do alto dos altos céus. Ele está acima de todos. Agora não é só acima de João Batista. Ele tem prioridade absoluta sobre todos. Ele tem a primazia absoluta sobre todos. Ele tem a superioridade absoluta sobre todos. João diz: aquele que vem do céu está acima de todos. Por duas vezes neste verso é dito: aquele que vem do alto, aquele que vem do céu. E por duas vezes é repetido: está acima de todos. Todos quem? Todos os grandes líderes humanos, fundadores das grandes religiões, não importa. Ele está acima de todos. E todos esses devem diminuir e Jesus deve crescer. Por isso nós pregamos o Evangelho, para que você saiba que Jesus é aquele que está acima de todos. E por estar acima de todos, ele deve ser seguido, amado, adorado. E em suas mãos devemos entregar a nossa vida e recebê-lo no coração. Dar a ele o primeiro lugar, a primazia, o senhorio, o domínio do nosso coração e de nossa vida, porque ele tem prioridade máxima e absoluta.
Quando estudamos as religiões, aprendemos que o hinduísmo, o shintoísmo, o confucionismo, o taoísmo, não é? O budismo, religiões que existiam antes de Cristo, muitos séculos antes de Cristo. Algumas delas não têm um fundador exato, outras têm, mas Jesus está acima de todos. Depois veio Maomé de Cristo e tantos outros líderes de tantas outras religiões, filósofos, sociólogos, cujas ideias geraram sistemas políticos, sociais e econômicos, arrastando multidões, fazendo escola, fazendo discípulos, mudando e revolucionando as políticas e a vida das nações. Mas aquele que vem do alto, aquele que vem do céu, está acima de todos. Ele é superior a todos. Ele tem prioridade máxima sobre todos. Ele tem a primazia, a preeminência. Por quê? No caso de João, porque ele já existia antes de mim. E no caso de todos os demais, o que inclui João, é porque ele vem do alto. Ele vem do céu. Então João diz, aquele que vem da terra, aquele que vem do alto, aquele que vem do céu. Agora, João menciona aquele que vem da terra, cuja origem é a terra. É o quê? É terreno. E fala estando na terra. Todos esses grandes fundadores das grandes religiões, das grandes ideologias e filosofias morais, políticas, sociais e econômicas, eles procedem da terra. Eles são terrenos. Eles falam, como disse João, estando na terra. O que tem a dizer é meramente humano, produto do seu raciocinar, do seu intelecto, do seu indagar, das suas conjecturas, da estruturação de um pensamento a partir da racionalidade humana, a partir da experiência empírica humana. Mas a origem é terrena. Jesus não tem origem terrena. Jesus pré-existe a sua existência terrena. Ele é eterno. Ele estava com Deus o Pai em plena e perfeita comunhão de amor. Ele é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele também, que fez todas as coisas, ele se fez carne, ele se tornou humano, ele adicionou a si a natureza humana, sem abdicar ou subtrair da natureza divina. Ele é o Deus homem. E agora nós estamos aprendendo com João que ele está acima de todos. Quem é Jesus? Aquele e somente aquele, o único que tem prioridade máxima, superioridade máxima, primazia, preeminência. Isso significa que em matéria de fé, de vida espiritual, de vida eterna, só Jesus tem a última palavra. Ele é a verdade. É necessário que ele cresça e todos os demais diminuam. Quando você sabe quem Jesus é, então você deixa de acreditar em todos esses outros, em tudo o que disseram, mesmo que tenham dito coisas boas, mas são coisas terrenas, humanas, meramente da terra e do homem. Jesus vem do alto. Aquele que vem do alto, ele veio do alto, ele se encarnou. O Verbo que estava no princípio com Deus se fez carne, habitou entre nós, se tornou humano. Aquele que vem do céu. Jesus foi enviado. Neste quarto evangelho, dezenas de vezes é dito que Deus o enviou, que ele é o enviado de Deus. Jesus declarou: eu vim, eu fui enviado por Deus. Deus amou o mundo, Deus deu o seu Filho, Deus o enviou para salvar a humanidade perdida. Assim, sabendo quem Jesus é, você deve dar a ele a primazia. Quem é que senta no trono do seu coração? Quem é o número 1, o primeiro, absoluto, aquele a quem você deve toda a honra, toda a glória?
para quem você renuncia à sua própria vontade. Você se desagrada a todos para não desagradá-lo. Quem é que tem essa prioridade máxima e absoluta? Só Jesus tem essa autoridade, este direito e este poder de ser o primeiro, de ocupar o primeiro lugar absoluto na nossa vida, no trono do nosso coração. Creia em Jesus. Ele é o Filho de Deus. Só nele, só Ele pode nos salvar da perdição eterna e nos dar a vida eterna. Creia na mensagem do Evangelho e serás salvo. É a promessa do próprio Filho de Deus. E que Ele te abençoe rica e abundantemente.